Amém. Posso? Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, obrigada pelo convite, irmã Maria, e todas as irmãs aqui, né, que lideram esse movimento tão lindo de oração. Queria me apresentar. Meu nome é Juliane, né? Sou pastora aqui da Catedral Internacional em Londres, onde o meu pastor sênior é o pastor Jackson Antônio, a pastora Kemi Antônio. Sou eu e meu esposo Sidney. Nós somos pastores da rede dos adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes entre 11 e 18 anos de idade. E tem sido incrível aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio e pela graça e misericórdia dele, né? Nós temos o privilégio e a oportunidade, né, de poder cuidar desse ministério tão lindo. O Senhor tem feito coisas extraordinárias no meio dos adolescentes em Londres. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? E desde quando nós iniciamos aqui através do louvor, da oração, né? O Senhor já vem enchendo meu coração de alegria, de gratidão, porque todas as vezes que eu vou falar sobre o meu testemunho, é, é uma lembrança, né, da graça e da misericórdia de Deus. Eu preciso compartilhar com vocês, né, que em 2010, eu, com 34 anos de idade, eu recebi uma ligação, né, do médico. Na verdade, eu estava com uma íngua debaixo aqui do meu ouvido, e eu comecei a me preocupar porque essa íngua ela começou a crescer muito rápido. Eu procurei o médico, né, nessa época, e a médica então pediu uma série de exames, aonde os exames não apareceram nada. Os exames eles constataram que estava tudo normal. Então voltei para casa, a vida, né, seguindo a vida normalmente, né? Eu nesse tempo eu estava já servindo na igreja, porém não na igreja de Londres, mas uma igreja no interior, pois eu vivi no interior da Inglaterra por 15 anos. E nesse tempo, né, o Senhor já tinha planos, né? O Senhor já tinha propósito, né, para as nossas vidas e eu ainda não tinha entendido, né, qual que era a vontade de Deus para mim. Não era consagrada pastora ainda nessa época. Estava no processo na liderança, né, cuidando também de adolescentes lá. E nós fizemos uma oração em família. Naquele ano, nesse ano, o Senhor falou muito forte ao nosso coração, né? Eu, meu esposo e os meus filhos. Eu tenho dois meninos, né? O Samuel e o Noah. O Noah com 11 anos de idade, o Samuel fez aniversário ontem, 16 aninhos, estão firmes no caminhos do Senhor. E nós fizemos essa oração porque nós entendemos que naquele tempo, né, que o Senhor ele tinha algo a mais para nós, mas nós não sabíamos o que era esse algo a mais que o Senhor tinha para nós. Então, nós decidimos orar ao Senhor. E nesse tempo de oração, nós falamos para Deus, Deus, eis aqui a nossa vida, eis aqui a nossa casa, e que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer na nossa casa e na nossa família. Eis-nos aqui, Senhor. Então, descansamos nessa oração e conversamos com o nosso pastor também local sobre esse. É como se o Espírito Santo estivesse nos avisando de algo que iria acontecer, mas nós não sabíamos, não tínhamos ainda a confirmação do que era. Porém, fizemos essa oração e descansamos no Senhor. Assim, continuamos servindo na igreja, fazendo tudo, né, que nós já fazíamos ali. E passado alguns meses, nós recebemos uma ligação do nosso pastor sênior, onde ele compartilhou com meu esposo que num tempo de oração dele, né, o Espírito Santo soprou o nosso nome para ele, né, para que nós pudéssemos nos mover do interior da Inglaterra para Londres, para que nós pudéssemos cuidar dos adolescentes aqui. E naquele mesmo momento, quando ele falou isso, nós dois, né, já tivemos a convicção que era o chamado de Deus para nós, para a oração que nós tínhamos feito. É, Nós oramos ao Senhor e assim, a partir do momento que nós oramos, o Senhor ele começou a usar pessoas e situações para testificar, né, que realmente era isso que ele queria para nossa casa e para nossa família, né? Só que nesse tempo foi quando eu percebi que eu estava com essa íngua embaixo no meu pescoço.
Então foi nessa época também que eu busquei os médicos, né, como eu iniciei falando, e foi daí através de vários exames. Essa médica, ela insistiu muito, né, para que outros exames fossem feitos, mesmo que os primeiros exames não tinham dado nada, né? Eu não tinha nenhum sintoma, né? Uma vida normal, ativa, muito ativa. Porém, quando eu fui fazer uma biópsia, então apareceu que eu estava com um câncer na minha tireoide. E foi uma notícia um tanto devastadora, né, para todos nós, porque eu sempre tive uma vida muito saudável, nunca tive nenhum tipo de problema, nunca tinha passado por uma cirurgia, nada assim, em relação à minha saúde, então foi um susto muito grande, né? E principalmente, né, pelo fato de receber essa chamada do Senhor, né? E muitas vezes nós pensamos que a caminhada com Deus sempre vai estar tudo bem, né? Isso é o que a gente, como ser humano, né, a gente programa na nossa mente, né? Ah, eu tô com o Senhor, tá tudo bem. E tem que ser assim mesmo, né? Porém, vai ter estações na nossa vida que elas são necessárias. As dificuldades, elas são necessárias, porque muitas vezes é nesse tempo, né, que o Senhor trata o nosso coração, é nesse tempo que o Senhor ele nos ensina algo poderoso, que ele estica a nossa fé e que ele ensina e nos faz ir além, andar uma milha a mais com o Senhor, né? E foi exatamente isso que Deus fez na minha casa, na minha família, com esse diagnóstico do câncer, né? Que eu estava, eu precisei passar por uma cirurgia de emergência, não tinha mais nada que poderia ser feito. A notícia foi essa: você está com câncer do nível mais alto, que é o nível 5, e não existe nenhum tratamento. A única solução é você fazer a cirurgia da remoção total da sua tireoide. E assim eu já comecei, né, os processos para que isso acontecesse, mas assim, não foi fácil, né? Embora nós sabemos que nós temos um Deus poderoso que cura, que transforma e que faz milagres naquele momento, no meu momento, né, de preocupação, de dor, de medo, incertezas, né, e também com essa chamada do Senhor para nossa vida acontecendo ao mesmo tempo, muitos questionamentos começaram a vir na minha mente, né, mas eu não deixei com que essa situação tomasse conta da promessa que Deus tinha para minha vida, né. Então, lembrar desse testemunho para mim é sempre, um motivo de muita alegria, comoção também, né, porque eu sei aquilo que Deus fez na minha vida, não só na minha vida, mas de todos aqueles que estavam nos acompanhando, as irmãs da intercessão, a minha família, os meus filhos. E eu sou muito grata ao Senhor, porque Ele realmente me deu uma nova oportunidade de vida, né? Se eu estou falando para vocês essa manhã é porque Deus teve graça e misericórdia da minha vida, né? Comecei ali, fiz a cirurgia em 2010 mesmo. A remoção foi feita, foi no período da Covid, né? Então, assim, não pude ter a minha família perto. Passei por esse momento tudo ali, assim, só nós, eu, o Senhor e os médicos, enfermeiros ali do hospital, né? Foram 7 horas de cirurgia para essa remoção. A princípio, eles iam cortar o meu pescoço de fora a fora, iam subir até a minha orelha esquerda, porque tinha muitos nódulos também espalhados ao redor do peito, né? Dessa região. Mas o Senhor, com a graça e misericórdia dele, mudou essa realidade. Então, no momento da cirurgia, eles perceberam que não tinha necessidade. Aí eles fizeram somente, né, o corte aqui na parte da frente toda, para poder fazer essa remoção. E eu tive que assinar vários documentos, porque existiam vários riscos para essa cirurgia. Uma delas era perder a minha voz totalmente, porque áreas onde os nódulos estavam, eles eram muito. Nessa região do nosso corpo existem muitos vasos, nervos, né, que conectam a tudo, a nossa movimentação facial, nossa movimentação das mãos e tudo. Então, se eles fizessem algum engano, alguma coisa, isso já poderia ser um problema, né?
E um risco também muito grande. Foi colocado também no documento que eu precisaria fazer uso da traqueostomia, e nada disso precisou acontecer, né? A cirurgia foi um sucesso, a remoção total foi feita, né, do câncer. Eu logo após comecei o tratamento já da radioterapia, eu precisei fazer a radioterapia, porque, como eu falei, tinham vários nódulos ainda, né? Mas assim, eu acredito que foi um processo de Deus na minha vida, sabe? Eu não sabia ainda, né? Mas o Senhor já estava assim, permitiu que talvez eu passasse por essa situação para que eu pudesse, a minha fé ser esticada, né? Eu pude ver várias irmãs, né, pessoas orando pela minha vida, e muitas vezes eu pude também receber vários mimos assim do Senhor, sabe? Onde eu estava no hospital, eu lembro que eu sentia essa falta, né, de ter a minha família ali perto, e eles não podiam ir até o hospital por causa da Covid, mas eu orei, eu falei, Deus, eu queria tanto, né, poder ter as irmãs aqui da intercessão orando junto comigo, presencialmente, né? Eu participei de algumas lives também de oração nesse período, né? E todas as palavras assim que eu recebia de oração, seja por áudio ou se fosse por uma ligação mesmo, como isso foi algo que realmente trouxe um fortalecimento, sabe? E ainda mais quando, eu mergulhei na palavra do Senhor, né, porque eu creio que às vezes, né, nós perdemos o foco no meio da nossa tribulação, né, principalmente quando nós já temos talvez a mania, né, de querer ter o controle de todas as coisas, né? Porque é fácil a gente falar que nós cremos em Deus quando tudo tá bem, né? Quando tudo tá funcionando, e quando a gente sente ter esse controle, né? Onde nós sabemos que nós temos um Deus poderoso que pode fazer todas as coisas, mas muitas das vezes, né, mulheres, mães, filhas aqui presentes, nós decidimos fazer por nós mesmas, né? Não pedimos a permissão do Senhor, não oramos ao Senhor para buscar dele a resposta e a direção, e muitas das vezes nós não experimentamos os milagres dele, porque nós acabamos limitando ao Senhor. A gente quer fazer com as nossas próprias mãos. E como o Senhor me ensinou nesse tempo, sabe? Ele falou exatamente com essas palavras para mim, né? Filha, entrega o controle de tudo na minha mão, porque você vai viver o milagre. Então eu experimentei, né, entrar no hospital do câncer, né, aqui na Inglaterra, e ali eu vi muitas jovens, crianças, mulheres que estavam passando, né, pelo tratamento do câncer, e não coisas que nós vemos que nos alegra muito, né? E Deus me deu a oportunidade, né, de fazer esse tratamento ali. Eu entrava no hospital e a sala onde eu fazia o tratamento da radioterapia era a última sala do corredor. E eu creio que Deus ele queria que eu estava vendo também a condição dos meus irmãos ali, né? Aqueles jovens, aquelas crianças, os adolescentes ali em tratamento. E o Senhor me permitiu entrar e sair naquele hospital por várias vezes, né? E a última vez que eu fiz a radioterapia, que foi diagnosticado que eu não tinha mais câncer, né? Através do tratamento, tudo, Deus, nesses pequenos detalhes, né, mostrou para mim de uma forma tão especial o cuidado dele, né, na minha vida e também na vida de todas aquelas pessoas, né? Eu me tornei uma intercessora daquelas pessoas que eu nem podia ter acesso, né? Mas eu creio em nome de Jesus que como o Senhor trabalhou, né? Tanto também na vida dos meus filhos, porque eu realmente não sabia como iria acontecer essa cirurgia. Então eu não queria que eles tivessem alguma mágoa do Senhor, né? Caso alguma coisa acontecesse comigo, porque a gente não sabe, né, qual é a vontade de Deus.
se fosse a vontade dele me levar naquele tempo, né? Então eu não queria que os meus filhos pensassem que a culpa disso acontecer era do Senhor. Então nós conversávamos muito sobre isso, né? E eu já preparando o coraçãozinho deles. Naquela época, o meu menino mais velho tinha 11 anos de idade e o meu mais novo tinha 5 crianças, né? Então foi muito incrível o que o Senhor fez, porque Deus ativou fé na minha casa, né? Desde daquele tempo e antes, né? A gente já sempre tinha o costume de orar por todas as coisas, né? Eu tô com uma dor de cabeça, né? A gente não ia procurar remédios, mas a gente ia orar, orávamos uns pelos outros. E nesse tempo ainda foi mais forte ainda o que o Senhor fez, porque Deus ele trouxe uma paz, né? A paz que excede todo entendimento foi o que o Senhor trouxe sobre o meu lar, né? E esse fortalecimento, né, pela vida de todos que estavam orando pela minha vida. E eu mal sabia que isso já era o preparo de Deus, né? Para aquilo que ele iria fazer logo após, né? Então, em 2022, eu e meu esposo fomos consagrados pastores aqui, né, na Catedral Internacional. E começando a cuidar dos adolescentes, eu entendi, né, exatamente o porquê que eu havia passado por essa situação, né? Porque você recebe a autoridade do Senhor quando você vence as suas batalhas, né? E muitas das vezes a gente ora ao Senhor, né? Quando nós estamos passando por tribulações, nós oramos ao Senhor, Pai, tira esse cálice, afasta esse cálice de mim, né? Ou, Deus, eu não entendo porque estou passando por isso, né? Minha família, minha casa, meu esposo, talvez, né? Eu não sei qual é a tua realidade hoje, qual é o seu problema, mas, irmãs, eu quero lembrar vocês que nós servimos a um Deus poderoso e que nada acontece sem a permissão dele, né? Existe uma palavra que é dita em hebraico que chama Ganzu Metová. E essa palavra ela significa que tudo debaixo dos céus e da permissão de Deus existe um propósito. Tudo aquilo que acontece na nossa vida, seja positivo ou seja negativo, o Senhor tem propósito. Talvez seja um propósito de cura, talvez seja um propósito de milagre, talvez seja um propósito de ativação de fé. Eu não sei aquilo que você está passando, mas eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a sua situação hoje, que você serve um Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais. Esse ano, na nossa igreja, nós estamos vivendo o ano da fé. Eu não sei se as meninas compartilharam, mas nós estamos vivendo o ano da fé. E desde que eu me converti, né, com 24 anos de idade, porque eu não cresci num lar evangélico, mas numa família cristã, mas desde que eu me encontrei com o Senhor, eu conheci a palavra. E através do conhecer a palavra, eu entendi que tudo que está na palavra de Deus são promessas para nós, né? E muitas vezes, pelo caminhar, pelo tempo na nossa vida cristã, é como se a palavra do Senhor ela acaba perdendo a sua força. Mas não porque a palavra ela não é poderosa, mas porque nós deixamos de viver pela fé. E Deus tem falado muito isso ao meu coração nesses últimos dias, né? Inclusive, uma situação que aconteceu foi em relação a um documento do meu filho, né? O meu filho mais novo, ele tem TDAH, e eu estava esperando por esse documento recentemente aqui na Inglaterra, que é um documento que demora um pouco, né, para sair pela lista de espera, que aqui é muito grande. E eu orando ao Senhor já há quase um ano para que esse documento saísse, eu, por mais assim que eu estava orando e pedindo ao Senhor para que isso acontecesse, é, inesperadamente o documento saiu. Depois de um ano e meio, mais ou menos, orando, o documento saiu. No momento onde eu realmente não estava esperando, eu achei ainda que ia continuar demorando bastante, pelo fato de muitas pessoas esperarem muito mais tempo para que esse documento saísse. E eu recebi essa documentação. E eu orando ao Senhor em agradecimento a Ele, falei, Deus, obrigada, né? E ao mesmo tempo, no meu coração, o Senhor falou comigo assim.
eu me ajoelhei ao Senhor e falei, Senhor, obrigada, né? Porque eu tinha convicção que o Senhor estava trabalhando sobre isso, né? Assim como a irmã escreveu aqui, tudo acontece no seu tempo determinado, né? Debaixo do céu. Nós sabemos disso. Mas o que eu quero expressar para a gente nessa manhã é que nós temos uma palavra que é poderosa e absoluta. Mas nós precisamos viver de acordo com ela, né? E mesmo que existe um tempo para todas as coisas, nós precisamos provocar o milagre na nossa vida, né? A fé, ela é a certeza daquilo que a gente não vê. E se a gente não agir por fé em todas as situações da nossa vida, como que nós vamos experimentar os milagres, né? Eu sei que Deus, ele tem o tempo para todas as coisas, e talvez aquilo que Deus está fazendo na minha vida hoje não vai ser na mesma maneira que vai acontecer na vida das irmãs, né? Deus trabalha na vida de cada pessoa de uma maneira diferente, né? Mas assim, com o mesmo objetivo de cumprir a promessa dele, né? Porém, depende de nós viver pela fé. E nessa oração que eu fiz ao Senhor, eu falei, Pai, obrigada. E ao mesmo tempo me veio aquele sentimento de pedir perdão para Deus, porque mesmo que eu estava orando por algo, esperando no Senhor, é como se eu não acreditasse que aquilo ali realmente aconteceu, sabe? E aí o Espírito Santo falou para mim assim: homens de pequena fé. Por que duvidaste, né? E logo na sequência, o Senhor falou para mim assim: se você soubesse o tamanho do seu Deus, você pediria para que essa montanha se movesse daqui para lá, né? E para mim foi assim uma palavra de tanto amor, né? Mesmo que muitas vezes parece ser um puxão de orelha para nós e é, né? Mas foi uma palavra de muito amor para me lembrar quem é o meu Deus, né? Então eu quero lembrar vocês, mulheres, essa manhã, quem é o seu Deus? O teu Deus é aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, né? Nós hoje vivemos pela graça, nós vivemos pela fé, nós vivemos pelaquilo que ele prometeu para nós, e eu quero nessa manhã ativar a tua fé. Sabe, não tem nada impossível para o nosso Deus. Isso está escrito na palavra, nada é impossível àquele que crê, nada. Então não tem nenhuma situação impossível para o nosso Deus. Nós precisamos romper nessa área da nossa vida que talvez ainda está sendo um impedimento para que a gente possa viver os milagres do Senhor, né? E isso precisa queimar no nosso coração, esse desejo, né, de ver os milagres, né, de buscar no Senhor. Sim, nós vamos ter tribulações, sim, nós vamos ter tempos de dor, mas nós não estamos sozinhas, né? No meu momento de mais dor que eu vivi, experimentei, que um deles foi esse momento do câncer, né, da cura, do processo, aonde dias ali que eu não conseguia, não tinha nem forças para orar, não tinha nem forças para falar com o Senhor, eu só chorava na presença dele, porque eu realmente cheguei no limite, né, da minha fé e também no vale da sombra da morte, né? Então só quem já chegou nesse lugar sabe exatamente, né, o que eu tô falando. Mas eu nunca me senti sozinha. Eu sabia que o Senhor estava comigo, o Senhor estava fortalecendo o meu coração, fortalecendo a minha fé. Quantas vezes o Espírito Santo falava ao meu coração que eu não podia estar com os meus filhos, né? Precisei ficar 30 dias longe da minha casa por causa da radiação que a medicação solta e é perigoso para as crianças, né? Então eu precisei ficar 30 dias longe da minha casa, sem ter contato nenhum com os meus filhos, só através da janela, né? Que o meu esposo levava eles para que eu pudesse ver eles através do vidro, mas ali o Senhor falava, filha, aonde as suas mãos não podem alcançar, as minhas podem, né? Deus usava pessoas para levar comida para eles em casa, né? E eu não conseguia, depois quando eu estava na minha recuperação, porque o corte foi muito grande nessa área, então eu fiquei alguns meses sem poder mexer, né, o pescoço, me movimentar. E imagina a gente, esposa, né, mãe, filha, sem poder fazer comida, né, ou dar banho no filho. Então foi muitas situações assim, mas olha, o Senhor, ele nunca deixou, né, de cuidar. Deus enviava ali irmãs, né, que levavam o alimento na minha casa, até pessoas, né? Um dia que eu fiz uma oração para o Senhor e eu falei, Deus, eu não posso nem dar banho no meu filho.
como, né, que eu vou fazer isso, né? Meu esposo me ajudando sempre, mas também precisando trabalhar, né, para sustentar a nossa casa. E ali o Senhor enviava pessoas, né? Olha quantas vezes eu recebi pessoas na porta da minha casa dizendo: Olha, o Espírito Santo me mandou aqui para dar banho no teu filho. E era exatamente a oração que eu estava fazendo. Então, irmãs, não desistam, não desistam, buscam viver em fé. Profetiza, profetiza, porque essa palavra ela não é mentira, ela é uma verdade absoluta. E eu quero declarar em nome de Jesus sobre a vida de cada uma de vocês, que vocês possam viver por fé. Independente da situação que vocês estão vivendo agora, talvez seja um filho que não está nos caminhos do Senhor, talvez seja um esposo que não está nos caminhos do Senhor, talvez seja uma dificuldade financeira, não tem nada que o nosso Deus não possa fazer. Tudo é possível aquele que crê. E a palavra de Deus diz em Provérbios 18, né? A vida e a morte estão no poder da nossa língua. Então nós precisamos também, como mulheres sábias, né? Edificar o nosso lar com a palavra de Deus, né? Talvez você não sabe como fazer isso. Então hoje o Espírito Santo falava para mim nessa manhã, nós precisamos aprender novamente a declarar a palavra, né? Então, quando você não tem, às vezes, nem o que dizer na presença do Senhor, talvez tamanha seja a tua dificuldade hoje, declare a palavra, né? Eu vivo disso, né? Às vezes não tenho nem o que dizer ao Senhor, a não ser lágrimas, mas a palavra diz, né, que nós temos o Espírito Santo, que é o nosso intercessor pessoal, e ele leva até as nossas lágrimas ao Senhor, porque Ele sabe, né, das nossas lutas, das nossas dificuldades. Então, que hoje você possa entregar o controle dessa situação que você está passando nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas, né? E que você seja ousada, use da palavra do Senhor para que você venha experimentar o extraordinário de Deus, sabe? Uma fé extraordinária, ela só vai acontecer quando nós deixarmos de viver o ordinário, né? E é isso que eu tenho falado muito para essa geração, né? Os adolescentes, e não só para eles, mas todos aqueles que o Senhor me leva, né, a poder compartilhar, né? Nós precisamos, e existe uma urgência para que isso aconteça, né? Porque estamos vendo quantas coisas ruins têm acontecido nesses últimos dias e nós precisamos nos posicionar ao redor do mundo, na geografia onde você está, você é um canal de bênção. A sua boca, ela tem poder de vida e de morte. Então declare a palavra, chame à existência aquilo que não existe, sabe? Seja ousada até nos pequenos detalhes. Irmãs, passei dificuldade financeira em Londres, onde não tinha dinheiro para comprar e fazer compras. Passei por muitas lutas aqui e com os joelhos dobrados, junto com os meus filhos. Meu filho mais novo me pediu que queria comprar uma bolacha e eu não tinha dinheiro para comprar, porque naquela semana tinha que pagar o aluguel e era ou as coisas necessárias ou as supérfluas, e a gente opta, obviamente, para aquilo que é necessário. E ele me pediu, mamãe, quero comer uma bolacha. Eu falei, filho, nós não temos dinheiro, mas nós temos um Deus que é o dono do ouro e da prata. Então vamos orar. Dobramos nossos joelhos, oramos juntos. 2 dias depois, que eu já tinha até esquecido dessa oração que a gente tinha feito, eu chego na escola dele para buscar ele. E a diretora dele me chama e falou assim: Olha, mãe, porque vocês têm um benefício do governo, a nossa escola oferece uma cesta básica para todas as famílias. E eu quero convidar você para vir aqui, para você retirar a sua cesta básica. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que estava em cima da mesa era a bolacha. E meu filho virou para mim e falou: Mamãe, Jesus respondeu a nossa oração. E eu quero animar você essa manhã. Deus, ele é poderoso. E nos pequenos detalhes, às vezes aquele que a gente esquece quem é o nosso Deus, né? E esquece o poder que ele tem, né? Nas pequenas coisas. Então eu quero animar você para que você vive debaixo dessa verdade. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer uma vez mais. Eu amo falar de Jesus e se eu pudesse eu ficaria aqui o dia todo. Mas como eu sei que nós temos um tempo, né, também,
Eu quero agradecer uma vez mais e eu queria que a gente pudesse fazer uma oração juntas, né? O Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse orar essa manhã por cura física. Então eu não sei se tem alguém no nosso meio que talvez precisa, né, de uma cura física, uma cura emocional, né? Ou tá passando por uma dificuldade. Então eu queria convidar vocês para fazer essa oração junto comigo. Amém? Assim a gente, né, possa estar finalizando. Eu vou primeiro compartilhar a palavra que está em Isaías 53, do 4 ao 5, que fala assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curadas. Então, entendendo, né, que nós passamos por dificuldades, por lutas, ou às vezes recebemos diagnósticos, né? Eu não sei qual é a tua realidade, é, ou estamos passando talvez pelo luto, né? Como a família da irmã Maria não tem nada, né? Que o Espírito Santo de Deus não possa sanar nos nossos corações. E esse momento aqui da cruz é a prova disso, né? É, e o ensinamento para nós que o Senhor falou no meu coração também há algumas semanas atrás sobre essa palavra é que quando o Senhor Jesus ele estava ali prestes a ser crucificado para o perdão dos nossos pecados, ele fala: Senhor, tira de mim esse cálice, né? E muitas vezes a gente entende que o Senhor Jesus ele está falando para que ele não passa por essa dificuldade, mas não é isso que a palavra diz, né? Na verdade, Jesus estava dizendo que ele não queria ficar longe da presença dele, porque o Deus, ele estava em silêncio, né? Se a gente tem o conhecimento dessa leitura, a gente sabe que Deus ele ficou em silêncio no tempo da dificuldade que Jesus estava passando. E o pedido de afastar o cálice não era por causa da dor, porque Jesus ele sabia a missão que ele tinha que cumprir, que era morrer na cruz, ser transpassado, como essa palavra está falando, ferido, mastigado e humilhado, para que eu e você pudesse alcançar a graça e a misericórdia dele. Mas o pedido dele era para que ele não ficasse longe da presença do Senhor. E a minha oração nessa manhã para vocês e para mim, primeiramente, né, é que nós entendamos isso, né? Que mesmo em meio à tribulação, o Senhor está lá. Mesmo em meio ao silêncio, né? Porque sim, vai ter momentos onde o Senhor não vai responder às nossas orações. E isso não significa que ele não ele deixou de ser Deus, que ele deixou de olhar para a nossa dificuldade, mas ele trabalha também no silêncio, né? E ele está nos preparando para algo muito maior. Irmãs, se hoje eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo, é sim pela graça de Deus, mas eu olho para trás e eu agradeço que eu pude passar pela a experiência do câncer, porque hoje eu trato de meninas que se cortam, meninas que estão em depressão, meninas que querem desistir da vida, e Deus permitiu eu viver isso para que eu pudesse ser um canal de bênção na vida delas. Não só delas, né? Mas é um testemunho, né, que eu carrego. E não só também por se tratar de um câncer, né? Porque a gente fala a palavra câncer, parece algo, né? É algo assustador, mas use dos seus pequenos testemunhos, sabe? Todos os testemunhos, tudo aquilo que a gente vive tem um propósito, né? Então, que nessa manhã você possa lembrar disso, né? Que o Espírito Santo traga à tua memória as pequenas coisas que o Senhor já fez na sua vida e aquilo que ele ainda vai fazer, em nome de Jesus. E eu queria pedir para que a gente pudesse fazer essa oração junto. É, eu vou. Não vou pedir para vocês ligarem o microfone, porque eu acho que nós não vamos conseguir, né, ouvir, mas eu queria que você fizesse aí, aonde você está. Eu vou iniciar e vou falar assim, e vou falar o meu nome, eu, Juliane. Então, quando a gente for fazer, você fale o seu nome, tá bom? Eu escrevi aqui, então eu vou estar também acompanhando, tá? Então vamos lá. 3, 2 e 1. Eu, Juliane,
Declaro que Adonai, através da sua palavra, me curou e me livrou da morte. Eu profetizo que a minha família prestamos cultos ao Senhor e Ele nos abençoará com provisão e removerá a doença do nosso meio. Na minha necessidade por saúde, eu clamo ao Senhor e Ele me curou. Quando a minha mente e o meu corpo perderem as forças, o Senhor me renovará. Recuso-me dar lugar à incredulidade, ao racionalismo, e movo-me pela fé, pelo poder sobrenatural de Deus. Declaro o poder da cura de Yeshua, através do teu sangue, pois ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu declaro, em nome de Jesus, que a cura divina é a minha herança como filha de Deus. E profetizo que toda enfermidade, toda dor, toda aflição devem sair do meu corpo agora, pois eu sou templo do Espírito Santo e nele habita a vida de Deus. Lanço fora toda a raiz de enfermidade, pois o Senhor é o Deus que sara. Declaro pela fé que a minha cura já foi decretada no céu e se manifestará aqui na terra. Declaro que cada célula, tecido, órgão do meu corpo deve alinhar-se com saúde e perfeição, que o Senhor declarou e decretou para mim. Eu confio nas promessas de Deus e na sua palavra. E eu tomo posse da restauração completa do meu corpo e da minha mente e das minhas emoções. E declaro que a paz de Cristo reina sobre o meu corpo e vivo a promessa da saúde e de uma vida abundante. Em nome de Jesus. Amém. 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 Jesus seja louvado. E gratidão por essa oportunidade, meninas. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, uma vez mais. Obrigada, Deus, porque o Senhor é poderoso, Pai. Eu quero, Senhor, te agradecer, Espírito Santo. Pai, obrigado pela vida de cada mulher aqui representada, Senhor, cada família representada, Pai. Deus, que o Senhor possa ir de encontro com cada uma delas, Pai. Que a nossa boca, Senhor Jesus, seja uma extensão do reino de Deus nessa terra, Pai. Mesmo em meio às nossas lutas e dificuldades, Pai, que o Senhor sabe de cada uma delas. Que a nossa fé ela seja fortalecida no Senhor, Pai, a cada manhã, Pai. Que a convicção da verdade da tua palavra seja, Senhor Deus, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos guia, aquele que direciona os nossos passos, Pai. E que o Senhor possa, Deus, fazer com que nós entendamos, Senhor Jesus. E temos, Senhor, prazer de viver debaixo da tua vontade, Pai, independente, Senhor, das tribulações, Pai, que o Senhor fortaleça as nossas vidas, Pai, nos dá estratégia, nos dá mansidão, Pai, a paz que excede todo entendimento, Senhor. Eu oro por saúde física, Pai, saúde emocional. Deus, em nome de Jesus, alcance a vida das minhas irmãs, Pai, e que elas sejam, Pai querido, sim, a resposta, Senhor Deus, na sua casa, na sua família e todos aqueles que estão ao redor delas, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que o mundo espera ansiosamente, Pai, com expectativa, Senhor, pela manifestação dos filhos de Deus, Pai. Nós estamos aqui como um exército, Pai, preparada, Senhor, ó Deus, para cumprir a missão que o Senhor nos chamou, Pai. Não nos deixe nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, Pai, mas que possamos viver, Pai, crendo na verdade da Tua palavra e que possamos ser boca de Deus, aonde quer que o Senhor nos enviar, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada uma das minhas irmãs, Pai. Acampa os seus anjos guerreiros, Pai, para que venham lutar em favor da casa dela, das famílias delas, dos filhos dela, Pai. Eu declaro
declaro, Pai, serão geração eleita, sacerdócio real, Pai, e boca de Deus, assim como a tua palavra diz, filhos sentados ao redor da mesa, Pai, que darão frutos no tempo certo, Pai. E eu declaro a bênção do Senhor sobre cada uma de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Amém. Amém. Obrigada a todas mais uma vez. Amém.